Olá, boa noite, tudo bom? Olá, vamos continuar o estudo do livro Palavra Espírita. Olá, linda minha. Olá, meditas bem, tudo bom com vocês? Tia, agora teve um imprevistozinho ali, os cachorros estão meio estressados com os fogos, né, gente? Infelizmente o pessoal falta fogos, né? Enfim, repensar, né, essas coisas aí. Faz mal pro cachorrinho, pro gatinho, então vamos repensar aí, né? Dani, seja bem-vinda. Patrícia, bem-vinda. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Seja Deus nas estrelas definidas. Vejo Deus. Tânia, bem-vinda. Boa noite, querida. Tudo bom? Vejo Deus no suave Perfume da flor. Seja Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na Na saudade saudade que volta a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperança. Sinto Deus Deus na tristeza de ver-se partir. Sinto Deus na tua voz a irmã. a sorrir. Ouço Aloysio, olá, querido. Tudo bom? no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres. Oh. Olá, eu sou o Felipe André e eu quero fazer um convite para algo. Vamos lá, gente, fazer a nossa prece para começar. Eu vou tirar isso e colocar isso aqui. Vamos lá começar a nossa prece. Vamos embora. Tá melhor. Tô muito branca, né? Tô muito branca. Vamos lá, gente. Fechando os olhos. Pensando em Jesus. Pedindo sua presença neste momento. A presença da espiritualidade amiga. Nosso guia espiritual. Todos que querem ouvir, querem aprender. E que Jesus esteja em nossos lares hoje e sempre, na noite de hoje, pelo resto do dia. Jesus, muito obrigada por tudo.
Que assim seja. Aprendizes espíritas, bem-vindo, boa noite. Vamos ler o capítulo 13 do livro Lampadário Espírita, chamado Caridade Anônima. Márcia, bem-vinda, boa noite. Vamos lá. Formam legiões em lamentável agrupamento de dor. Agregam-se por afinidades dos malogros e das emoções. Perturbam-se engalfinhados em ruidosas pelejas e perturbam. Experimentam as vicissitudes dos fracassos e reboleiam-se na angústia desarvorada, adensando-se em nuvem fantástica de desespero. Ensimesmados e concentrados. Ensimesmados, alguns parecem hipnotizados na autopunição, azorragados, feridos, pelo remorso tardio ou pela flagelação do arrependimento inoperante. Aldenice, bem-vinda, boa noite. São os irmãos desencarnados que atravessaram os umbrais do túmulo, ignorando as realidades da vida espiritual ou que malsinaram as moedas da fé em loucura inominável. Então aqui já começa falando, não é, esse trecho pequeno aqui, no início, que vamos falar, né, dos nossos amigos, nossos companheiros, irmãos desencarnados, aqueles irmãos que precisam de ajuda, muitas vezes chegam aqui querendo entender ou aprender, ou pedindo ajuda mesmo, não é? Que foram como nós também, algumas existências passadas que aconteceram com nós também, né, conosco. A questão de ficar perturbado, de ficar no erro, de lamentar, se culpar, o que a gente faz hoje, né? Então, ela conta aqui, não é? Que essa caridade é para com esses irmãos. Então, vamos entender mais um pouco aqui, não é, o que ela realmente quer dizer. Acende a claridade do amor na mente, quando penseis neles. Concede os teus espaços mentais de oração, quando nas abençoadas tarefas socorristas das sessões mediúnicas. Muitos deles se beneficiariam grandemente se lhes oferecesses ensejo de ouvir pelos teus órgãos físicos as dissertações ou orientações evangélicas que antes preferiram ignorar ou desconsideraram. Não nos compete examinar o merecimento ou não da aflição de si se impuseram e agora carpem. Estamos convidados a ajudá-los em nome de Jesus. A paz deles representa a paz em nós mesmos, e a renovação deles significa a serenidade nossa. Quando no santuário de intercâmbio espiritual, vamos comentar essa parte aqui, né? Aqui fala já da mediunidade, né? Acende a claridade do amor da mente quando pensa neles, né? Concede os teus espaços mentais de oração, quando abençoado as tarefas socorristas das sessões mediúnicas. Então, tem que falar da nossa mediunidade, né? Nós podemos contribuir com nossa mediunidade através, né, dela, fazendo o quê? Uma prece, né? Fazendo a vibração. Não necessariamente tem que ser ostensivo. Uma mediunidade ostensiva é aquela que sente muitas coisas, né, que está ainda em desenvolvimento, que sente, que vê muita coisa, que é psicofônico, né, que é a questão de o antigo nome incorporação, mas é psicofonia, não é? Várias sensibilidades, mas cada um aí com um grau diferente. Mas o que importa não é esse grau, é o que a gente faz com a mediunidade, né? Se a gente está fazendo ela com o coração aberto para ajudar realmente, se a gente não tem nenhum interesse por trás, não é? Porque esse é o meio de intercâmbio para simplesmente ajudar a gente mesmo e os nossos irmãos, né? Tanto em uma prece, tanto em uma live, quando a gente assiste Coloca Alto na nossa casa, tanto uma reunião mediúnica, tanto um evangelho no lar, todos esses irmãos aprendem conosco, né? Também é importante que a gente, além de estudar, a gente procurar praticar, porque aí eles vão ver que a gente está se esforçando também. Então é um benefício mútuo, né? Quando, por exemplo, na reunião mediúnica, ali
naquela questão de desenvolvimento, no trabalho, de obsessão, por exemplo, também, né? A sua mediunidade está sendo trabalhada ali, com amor, com boa vontade. Você tem que ter isso no seu coração, realmente, de querer que os irmãos melhorem, querer que os irmãos tenham uma luz no caminho, né? Despertem aos poucos. Então, você também vai ser beneficiada, né? Você vai fazendo a autocura também, porque quando você começa a fazer isso, entender ali que aquele irmão está sofrendo, que você também precisa também aprender, não é só ele, a humildade e respeitar a dor também, então você vai começar a se modificar. Então é um aprendizado mútuo, né? Vamos continuar aqui. Quando no santuário de intercâmbio espiritual, instado a terapeuta iluminativa, não te excuses pretextando cansaço ou preocupação incontrolável. Jesus é o modelo, não se cansava jamais. Mesmo que te sintas alquebrado ou de ânimo vencido, confronta as tuas horas com as deles, e sem mais justificativas, que são perfeitamente dispensáveis, sintoniza no bem, em prol da recuperação desses nossos irmãos necessitados. Talvez ignores que grande número dessas entidades infelizes é comensal do teu lar, companhia das tuas horas, coautor das tuas enfermidades. O comércio com os desencarnados é variado e intenso, graças ao panorama de sintonia mental que vige em ambos os planos da vida. Então, a gente aqui fala, né, na questão do dia a dia, né, que eles convivem conosco. Liliana, seja bem-vinda, boa noite. Não é? Mesmo que a gente se sinta aí quebrado, com um ânimo não muito legal, né? Você deixar levar pelo cansaço. Claro que tem momentos, né, que a gente tá cansado, a gente precisa parar para descansar, não é? Mas quando a gente descansar, tiver aquele momento ali de descanso, você começa a trabalhar de novo, não é? E fala aqui também do dia a dia da gente, né? Eles convivem conosco, podem ser também irmãos de outras vidas com dívidas também, podem ser irmãos realmente precisando de ajuda, então a gente está o tempo todo acompanhado, o tempo todo, né? O problema é que a gente às vezes sintoniza mal, né? Pensa muita coisa ruim, negativa. O que a gente tem que ter com esses irmãos é pensamentos positivos para que eles sejam ajudados e encaminhados, para que a equipe que está do seu lado aqui ajudem eles, não é? Com suas emanações também fluídicas aí, vai passando, vai mandando para eles para eles melhorarem também. Então é um aprendizado mútuo, é uma troca mútua aí. Tanto nossos irmãos desencarnados quanto nossos amigos espirituais e a gente também, não é? E as pessoas que estão no nosso lar, então toda a vizinhança, todo mundo se beneficia dessas energias, dessas vibrações, dessas preces, né? Reserva, pois, diariamente um quartel de hora para leitura, meditação de prece, instruindo e evangelizando o teu espírito, e prepara-te para o socorro aos que te anteciparam na viagem de volta. O cristão espírita é o garimpeiro que distingue da ganga da vida as gemas da verdade, embora ainda não fulgentes. Dani falou, o aprendizado de compreender a dor dos espíritos inferiores e não sentir raiva deles, não julgá-los e orar por eles é muito bom. Essa questão de respeitar a dor, essa questão de não julgar também, não é? É um aprendizado que a gente também tem que ter, né? Porque eu lembro até de uma partezinha do livro Libertação, né, da coleção No Mundo da Vida Espiritual de André Luiz, que o espírito que às vezes vem até a gente fez algum mal, mas ele também tem aquela dor, mas tem um motivo por trás, não é simplesmente vir e fazer, porque a gente fez alguma coisa. Então tem que ter esse respeito, tem que ter essa responsabilidade, não se martirizar, não se culpar, mas entender que você fez, errou e você precisa se redimir, precisa aprender com aquilo e respeitar a sua, né, o seu tempo e o tempo do irmão, né? E fazer uma prece para você
e pelo irmão ou pelos irmãos, né? Porque aí aos poucos vai se tendo aquela sementinha ali, todo dia ali, um pouquinho, e vai florescendo esse despertar, tanto com você e com ele, porque às vezes a gente é o primeiro a ser beneficiado. Às vezes é a gente que está precisando realmente de ajuda, não é? Esse irmão às vezes vem até a gente procurando ajuda, mas não é só o irmão que está precisando de ajuda, a gente também precisa, não é só o irmão, não é? A exemplo de Jesus esclarece e socorre o esfaimado da verdade ou do pão, ao teu lado no domicílio carnal, mas não ouvides desses olhos, e ouvidos que perderam a faculdade de registrar imagens luminosas e sonoras, mergulhados como se encontram nas tristes evocações da insânia em que se consumiram. Faze deles teus irmãos e amigos para a eternidade. Num dia, embora longe, abrindo os olhos para outros painéis, após as pelejas árduas e árduas vitórias, defrontarás aqueles aos quais ajudaste, acercando-se de ti, risonhos e felizes, reconhecidos e amorosos, a saudar-te nessa abençoada madrugada perene e sem sombras da vida imortal. Então aqui fala que um futuro não muito, né, um pouco distante ou não, né? Esses irmãos que a gente prejudicou, ou eles, não sei se foi até pessoas da nossa família que vêm conosco, né, aparecem no nosso caminho, que eles nos fizeram mal, e a gente tem aquela antipatia inexplicável que a gente tem, né? Que a gente aprenda a aceitar essas oportunidades e a perdoar, né? E agir no bem. A perdoar e agir no bem, fazer a parte da sua parte e respeitar a dor do outro, né? E orar para que aquilo se cure aos poucos. E que um dia esse seu inimigo, né? Não é inimigo, um amigo que foi amigo, mas você fez alguma coisa e se tornou inimigo, que você um dia torne-se amigo de novo, não é? Você se torne amigos de novo, que você se esforce realmente para essa reforma íntima, que você faça uma oração por você, por essa pessoa, ou por realmente uma pessoa encarnada aqui também, da família. Muitas vezes é um inimigo encarnado, não necessariamente é desencarnado. Claro que existem desencarnados, mas a gente não tem o véu do esquecimento, a gente não sabe realmente o que aconteceu. Mas o que a gente tem que se concentrar aqui é o hoje, é se esforçar para mudar, né? E tentar fazer da melhor forma possível essa encarnação, né? Sair melhor dela do que chegou, tá? Então procurar aí entender o que é o perdão, tentar pelo menos ter 1% de perdão com a outra pessoa, pelo menos ter esse coração aberto de querer se libertar desse sentimento de ódio, né? Porque isso já é um passo. Não é de hoje para amanhã que eu vou perdoar uma pessoa, não. Eu queria perdoar ela. Eu sei que eu sei que ela não fez muitas coisas boas comigo, mas eu sei que ela estava sofrendo naquele momento, ela não estava bem. Que a gente tem esse pensamento, porque tendo esse pensamento já é um grande passo. Porque esse perdão, esses sentimentos vão nos curando aos poucos, nos lapidando aos poucos, não é de um dia para a noite, tá? Então a gente tem que ter essa paciência nesse processo. A gente um dia vai chegar em não sentir mais ódio, não sentir mais raiva de ninguém, né? Mas esse dia vai chegar, mas vai chegar ainda. Mas por enquanto a gente vai se esforçando, porque a gente precisa se lapidar. A gente ainda escuta imperfeito, tá bom? Laura. Vamos ver o que Dani falou. Dani hoje está inspirado, Dani. Cadê? Trecho compartilhado esses dias. Sim, cada um no seu tempo. Precisamos ser exemplo como foi Jesus. Quão difícil mas é importante e não desistimos. Constância e disciplina. Disciplina, né? Tia Lindinha, minha tia veterinária chegou aí. Bem-vinda, querida. Tudo bom com você? Deu uma passada aí, acho que ela saiu. O Instagram também tá doido. Enfim, gente, vamos ler a parte do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, tá? Vamos lá, continuando aqui o estudo. Vamos lá. Eita, Jesus. Vamos lá. Do livro 2, né, Livro dos Espíritos, o livro 2, capítulo 3, Retorno à vida corpórea à vida espiritual. Que o subtema é o seguinte:
Perturbação espírita. Eu vou ler 3 perguntas aqui, certo? A pergunta 163, que Kardec pergunta o seguinte: a alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Foi até, eu acho que o Will falou na live passada, do sábado passado, sobre essas perguntas aqui, mas eu vou relê-las de novo porque já é do complemento do estudo, tá? Aí ele pergunta: a alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesma? Assim que ele desencarna, ele já sabe que é ele, já sabe onde ele está, né? Aí os espíritos respondem: consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Então tem aquela nossa perturbação, a gente não sabe se está vivo, se está desencarnado, onde a gente está, com quem a gente está, o que está acontecendo, a gente fica naquele momento ali de perturbação. Muitas vezes esse momento de perturbação demora muito pouco mais tempo, depende do nosso entendimento, não é? Porque depende das nossas atitudes aqui na Terra, do nosso estudo, do modo como a gente vivia, fazia as coisas, isso tudo influencia. É o que vai ser falado aqui depois. Aí a pergunta 164. Aí Kardec pergunta: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante ao mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então, gente, não é obrigado você se libertar da matéria quando desencarnar, não. Você já pode fazer isso aqui. A gente já pode se libertar desse apego de sentimentos, apego material aqui. Quando a gente for desencarnar, a consciência vai ser quase que imediata, se o nosso esforço for maior, se o nosso esforço aí continuar. Porque a gente pode fazer isso aqui encarnado, não é obrigado a desencarnar e fazer isso depois, não, a gente pode fazer agora. Mas claro que vai ter um tempo de perturbação, depende do nosso esforço, e quase que imediato vamos ter a consciência de que estamos desencarnados, estamos no plano espiritual e que vamos ser auxiliados, né? Mas, infelizmente, a gente é muito materialista, muito apego, muita coisa, não é? Apego, inclusive, a sentimentos, aí muito atrapalha bastante. E a gente dura bastante tempo essa perturbação, né? Quanto mais apegada a pessoa é, mais tempo demora essa perturbação, essa impressão, né, acabar. E a outra pergunta aqui, 165. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então, esse esclarecimento, não é? Ele influencia a gente quando a gente, nesse tempo de perturbação, se é longo ou não? Aí os espíritos respondem: uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Então, o que influencia aqui, gente, né? É o que a gente fez, como eu tinha comentado antes, é o que a gente fazia, falava, quais eram as nossas reais intenções perante a vida, perante as pessoas. Isso tudo influencia. Porque se a gente fazia caridade e tinha um interesse material, puramente material, interesseira, não querendo saber do bem-estar de ninguém, isso vai influenciar, né? Isso é apego, isso é egoísmo. Então, não vai ser uma coisa leve, não vai ser algo libertador, vai ser algo que vai lhe aprisionar. Mãe entrou de novo aí pelo do Câncer Sentimentos, sigam inclusive, tá? Dani falou aqui: o apego em relação às pessoas é o que considero mais difícil, é o que temo, confesso, ainda preciso trabalhar. Todos nós temos, porque a gente ainda precisa desse aconchego, dessa convivência, né? Junto de pessoas. Mas precisamos trabalhar esse apego, sim, sabendo que a morte não existe, que num dia nós iremos nos reencontrar e que isso aqui é temporário. Como o Will falou no sábado, eu estou Bárbara, não sou, eu sou um espírito em evolução. Mas nessa encarnação eu me chamo Bárbara, em outra eu vou chamar outro nome. Então a gente não pode se limitar. A gente tem que aceitar, né? A gente tem que respeitar a vontade de Deus, tem que
nos respeitar, o modo como a gente chegou, agradecer o que a gente tem, e o que a gente tem hoje é o que a gente precisa para evoluir, não é? E não se rebelar contra Deus, contra todo mundo, porque a gente mesmo vai se atrapalhar, né? Então, a gente aceitando dessa forma, vamos agradecendo mais, sendo mais criativos, mais leves no dia a dia, aprendendo mais com as dores, com os sofrimentos, né? E assim, no desencarne vai ser um pouco mais natural, vai ser um pouco mais leve. Então, depende muito do nosso livre-arbítrio, não é? Tanto é que Deus nos deu ele para que a gente aprenda só a cair e a se levantar só. Porque um pai, né, normalmente, muitas vezes, não sou mãe, não tem como dizer isso, sem realmente saber o que é. Mas normalmente uma mãe ou um pai não quer que o filho se machuque. Mas ele precisa lidar com frustrações, lidar com as dores só, né? Você ali ajuda ele, né, em alguma coisa, mas só ele pode entender o que está sentindo, ver o que realmente pode fazer para sair daquela situação. Mesma coisa Deus, Deus é o pai da gente. Então acontecem essas coisas por consequência dos nossos atos, ou então para provar realmente a nossa fé, para trabalhar a nossa coragem. Então a gente precisa cair algumas vezes, não que seja necessário, mas vai acontecer da gente cair, né? Às vezes vai ser necessário passar por dores, sentir dores, para que a gente saia dessa situação e recomece de novo. Só assim a gente vai aprender, né? Então, tudo que a gente fazer nessa encarnação, tudo isso vai influenciar nessa perturbação, nesse tempo de perturbação no plano espiritual, tá, gente? Só para complementar aqui, ok? Vamos no Evangelho agora, para a gente finalizar o estudo, que tá muito bom. É muito bom os conteúdos lá, eu dou uma ajudinha lá com ela, lá me dá o material, a gente se ajuda. Sigam, viu, gente? É muito bom. E Dani falou de novo aqui, Dani, estou inspirada, Dani. Costumo em minhas preces agradecer ao que tenho e ao que não tenho também. A gente agradecer o que tem e agradecer o que realmente tem, porque a gente sabe que tem que ter consciência de que o que a gente tem hoje a gente precisa. Né? A gente fica insatisfeito demais e quer mais, e quer mais, e quer mais. A gente nem sabe o que está pedindo muitas vezes, né? E é ingrato, reclama muito. Então a gente tem que procurar aprender a ser grato, tá, gente? Então vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tá? Pedi e obtereis. Então o subtítulo é o seguinte: Juventude e Vida, bem-vinda. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Eu vou ler o item 18 e o item 21, tá? Pra gente terminar aqui, pra gente finalizar com chave de ouro, ok? Ó, gente, me deu um insight aqui na cabeça, se alguém quiser entrar, né? Pra fazer a prece final. Dani, hoje eu tô vendo que tá inspirada, se ela quiser entrar. Dá pra fazer uma oração, nada demais, não tenha vergonha, se você sentir à vontade também, tá? Quiser entrar para fazer uma prece final, pode entrar, tá bom? Isso é só uma sugestão aí, joguei. Nós duas aí somos best friends forever. Tá, vamos lá. Item 18 do capítulo 27. Pedi e obtereis. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Vamos lá. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil, porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Tá? Eu vou ler o item 21. Não, menina. Se não quiser, não tem problema não. Vou ler o item 21 aqui. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta.
Roberta, olá, querida. Buenas noches. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. De curta duração se o arrependimento chega logo. Então tudo depende do nosso sentimento. Se a gente errou, não é? Se a gente falou coisas desagradáveis para alguém, fez alguém sofrer, que a gente se arrependa e recomece, não é? Esse tempo de despertamento, esse tempo de perturbação na espiritualidade vai depender muito desse livre-arbítrio, dessa atitude da gente em querer mudar, não é? Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia a esperança. Mas o simples remorso do mal não basta, pois é preciso a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. Então, a encarnação é uma oportunidade aí, né, de recomeçar, né, de não se martirizar e recomeçar. Uma coisa é se arrepender e ficar no arrependimento e se culpar, ficar ali estagnado. A outra coisa é se arrepender, entender que errou, assume o meu erro e recomeço de novo. Vamos tentando de pouquinho, devagarzinho, de passo de lagarta, mas vamos conseguir. A questão aqui não é andar devagar, é andar no sentido certo, é andar em direção ao bem, não importa a velocidade, porque cada um tem uma velocidade diferente, né? O homem é, assim constantemente, o arbítrio de sua própria sorte, podendo abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou infelicidade depende da sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei imutável e conforme a bondade e justiça e a justiça de Deus. Ok, querida, beleza. Fica à vontade. O espírito culpado e infeliz pode, assim, sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Frequentemente, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces nós lhe inspiramos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a interrogação da sua lei, tornando-nos instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, na qual ele nos permite, assim, participar, dando nós mesmos uma prova de caridade. Então, aqui fala para a gente aproveitar essa oportunidade quando a gente for fazer uma vibração, agir de uma forma mais empática com alguém, né? Oportunidades que aparecem no nosso caminho, que a gente faça da melhor forma, que a gente faça de coração aberto, realmente querendo o bem do outro, o bem dos desencarnados também, né? Quando aparece alguma perturbação espiritual conosco, isso é um alerta de que a gente errou, mas precisamos continuar, né? Que a gente tomou uma decisão para mudar, mas precisamos continuar. Esse é o ponto, né? A gente não pode deixar abater, nem se deixar levar por isso. Porque todos nós somos espíritos imperfeitos, inclusive aqueles espíritos que nos perturbaram, estão aprendendo, né? Então a gente tem que entender, aceitar e continuar. Não é ficar com medo, não é ficar desejar o mal daquele espírito, que ele se dane por lá e acabou-se, que eu vou me livrar. Não, é orar por esse espírito, não é? E orar pela gente, porque é a gente que atraiu, porque a gente também não está bem. Então a gente tem que procurar pedir ajuda. Jesus, me ajude a passar, a entender isso e superar isso. Tenha certeza que ele vai lhe ajudar. Tenha certeza que ele vai estar do seu lado para lhe ajudar, para dizer as melhores palavras, né? Vá e não peques mais. Foi o que Jesus disse a Madalena, né? Então a gente precisa aí ter esse coração aberto para ter a humildade, a coragem, a fé, para tomar essa atitude, não apenas se arrepender, mas agir também, não é? Cair e levantar, gente. Não o número de vezes que a gente cai, mas o número de vezes que a gente recomeça, tá? Cair a gente cai, é espírito imperfeito. Mas o problema é que a gente se estagna, fica parado no tempo e fica ali, não anda mais. E se culpa, se martiriza, eu não mereço ajuda, eu não mereço amor, eu não mereço isso e aquilo. Você merece sim, tá?
E a gente precisa aí ter essa humildade de aceitar esse amor, aceitar essa ajuda, tá? Que a gente tenha também a empatia de orar por aqueles que precisam, desencarnados, por nós mesmos, pela nossa família, aquelas pessoas que nos antipatizam, que a gente não simpatiza também, né? Porque tem muitas pessoas que aparecem no nosso caminho, que são espíritos devedores nossos, que aparecem em nossa família, sem motivo algum, a gente não tem simpatia por ela, e ela do nada começa a lhe criticar, não gosta de você. Isso é o quê? Isso é algo do passado. Pode acontecer ou não, tá, gente? Então essa é a oportunidade de perdão. Tanto quanto você se vigiar para não se endividar mais, para você sair daqui dessa encarnação com menos dívidas possíveis, com mais recomeços, com mais lições possíveis. Não acumular, mas tentar aí fazer o mínimo possível, o máximo possível, para cada falta da gente, cada dívida da gente. Não vai ser tudo, mas que essa encarnação seja a oportunidade aí de fazer pelo menos 1% ou 2%, para a gente sair melhor do que chegou. Tá, gente? Todos nós somos passíveis ao erro. É importante se corrigir. Nem se culpar, isso é um grande atraso. É verdade, Dani. Dani ainda vai entrar aqui um dia, gente. Ela vai entrar aqui para fazer a nossa prece, tá? Ela tá muito inspirada hoje. Vamos colocar a oração de São Francisco aqui para a gente finalizar com uma prece legal, tá? Vocês gostaram? Dê esse feedback aí, tá? A TV hoje está alta porque os cachorrinhos estão muito bem. A gente coloca uma musiquinha para eles se acalmarem aqui. É assim mesmo, gente. Momentinho. Vamos lá fazer nossa prece, a oração de São Francisco. Vamos lá. E antes da gente começar, que a gente mentalize os espíritos, né, que estão do nosso lado aí, que a gente sabe que tem. Estão precisando de ajuda, de acalento, de abraço. Que a gente ore por nós, que a gente mentalize pessoas que estão da nossa família, amigos que precisam de ajuda, pessoas internadas. Vamos mentalizar a humanidade nesse momento. Vamos fazer uma grande prece, não é? Emanar essas vibrações aí o máximo que a gente puder, tá? Para a humanidade, para as pessoas que estão sofrendo, sejam desencarnadas e encarnadas, por nós mesmos também. Olá, querida Priscila, bem-vinda. Tudo bom com você? Vamos fazer a nossa prece agora, final, tá? E eu pedi para que todos mentalizassem pessoas que precisam de ajuda, sejam desencarnados. Hoje a lição foi sobre a ajuda espiritual que a gente deve ter com os desencarnados, tá? A gente deve mentalizar e realmente desejar o bem para eles, que eles sejam ajudados. Então, que a gente mentalize eles, que a gente sabe que tem desencarnado do nosso lado aí, ouvindo a gente, tentando entender o que a gente está conversando aqui. Mentalizar pessoas da família que precisam de oração. Orar por nós também. Tá, gente? Vamos lá. Vamos fechar o olhinho e vamos orar. Vamos lá.
Obrigado, gente. Obrigado quem tá por aí. Foi Lindami, Dani, Rô passou por aí. Priscila, Juventude e Vida. Quem passou mais por aí? Minha tia, Laurinha, do Mundo Jovem Espírita. Quem mais? Liliana, Aldenice, passou por aí. Márcia. Aprendizes Espíritas, a Luísa passou também por aí. Patrícia. Quem mais? Medita Zen também passou. E quem tá aqui no momento conosco é Dani e Lindami. Algumas pessoas passaram aí, foram, voltaram, vamos embora. Mas obrigado pela companhia de vocês, tá? Aqui vai ter um encontro espírita daqui a pouco, às 8h15, tá com Roberta aí. E Vitor Sônego, que é o filho de Aloysio Sônego, nosso querido tio Aloysio, tá? É o filho dele, vai ter a participação especial hoje no encontro espírita, então não percam, ok? É muito linda, vai me lembrar muita coisa boa do meu centro, tá? Muito obrigado, gente. Fiquem na paz de Jesus, que ele permaneça em seus lares aí hoje e sempre, né? Beijinho. Deixa eu ver se tem um filtrinho legal aqui, tá? Pra eu colocar, que eu adoro esse filtro. Eita, tô linda hoje, né? Jesus. Tchau, gente. Beijo. Coração pra vocês. Tchau, boa noite.